Continuamos, então. Então, quando a gente tiver um relatório com opinião adversa, ou uma opinião adversa, né, sobre as demonstrações contábeis, ou seja, tem muita coisa errada, o nosso relatório ele muda também o formato. Ele não é igual aquele formato do relatório sem ressalva, aquele formato mais simples, né? Ele muda principalmente assim, ó, no nosso parágrafo da opinião, né? Ele muda principalmente ali. Mas, quando eu tiver opinião adversa, eu também preciso relatar por que eu estou tendo essa opinião adversa. Como se fosse uma ressalva, né? Só que uma ressalva generalizada. Então, eu vou ter um parágrafo lá que eu vou citar aqui. Na auditoria das demonstrações contábeis, inúmeras contas apresentaram distorções, dentre elas clientes, fornecedores, estoques e tal, isso, aquilo, tudo, né? E que todas essas distorções, elas, de forma generalizada, mudam totalmente as informações contábeis que estão sendo divulgadas. Então, eu vou dizer isso lá, certo? Eu vou dizer isso. Então, qual é o valor que tu vai dizer? Não sei, gente. Não posso dizer porque é muita coisa. Às vezes até consigo saber, né? Mas, normalmente, a gente não consegue dizer. Porque para ter uma opinião adversa, a contabilidade da empresa tem que ser muito ruim. Não pensem assim, a contabilidade, a opinião adversa, eu consigo lá identificar certinho, erro aqui, erro aqui. Não, para ser adversa, a coisa tá complicada demais. Tu não consegue formar tua opinião em alguns momentos e quando tu consegue tá errado, certo? Então, é uma mistura, assim, de vários pontos errados que tu identifica o que está errado e quanto que é o efeito e vários pontos errados que tu não consegue identificar qual é o efeito, que tu não consegue nem avaliar, tá? E tu não consegue nem avaliar isso. Então, por isso é uma opinião adversa, tá? Por quê? Se fosse só pontos, não muitos, é lógico, que eu conseguisse identificar o problema e citar qual é o reflexo desses problemas, seria um relatório com ressalva. Se fossem só situações que eu não conseguisse opinar por algum motivo, ele é um relatório com abstenção de opinião, que é o próximo que a gente vai falar. Mas, para ser adverso, normalmente é uma mistura dos dois. Muitos problemas e vários que eu não consigo nem identificar qual é o efeito disso na demonstração contábil. Então, por isso, opinião adversa. Opinião contrária. Só, não dá, tá tudo errado isso aí, tá? Então, quando isso acontece, a gente segue mais ou menos aquele modelo do relatório sem ressalva, inclui uma menção como se fosse uma ressalva, dizendo que tem várias coisas erradas, tá? E depois, lá no parágrafo da nossa opinião, nós vamos depois ver o modelo, vocês vão começar a entender melhor, a gente tem que escrever que somos de opinião adversa à adequação das demonstrações contábeis. Então, mais ou menos, a gente diz isso, tá? Então, está escrito ali, ó, o auditor deve relatar em um ou mais parágrafos intermediários, antes da opinião, os motivos e a natureza das divergências que suportam sua opinião adversa. Então, a gente precisa relatar por que eu estou tendo uma opinião adversa, ou seja, é como se fizesse uma ressalvona, né? Então, a opinião adversa é uma ressalvona, com várias coisas juntas. Então, vou dizer por quê, que é por causa disso. E daí, na hora que eu vou emitir minha opinião, lá naquela situação que eu digo, ó, em nossa opinião, as demonstrações contábeis auditadas representam a realidade. Ou, em nossa opinião, as demonstrações contábeis representam a realidade, exceto por os fatos mencionados no parágrafo da ressalva, certo? Nesse momento aí, eu digo o seguinte, em nossa opinião, somos de opinião adversa em relação à adequação das demonstrações contábeis. Ou seja, já estou dizendo o seguinte, minha opinião é contrária à adequação daquilo ali. Significa que não está de acordo. É a pior opinião que tem. Em 21 anos que eu trabalho na auditoria, tá? 21 anos, eu emiti, eu acho, 2 relatórios com opinião adversa, tá? Só 2. O resto, todas as empresas que têm auditoria têm o propósito de ter a informação contábil mais correta possível e ter o aval do auditor, dizendo, ó, está correto, podem usar essa informação. Venham os stakeholders, que nem diz a Miriam, né? Venham, bota o dinheiro aqui na minha empresa, me emprestem, vendam, né? Negociem comigo que o número é bom. O auditor está afirmando,
tá? Esse é o propósito da empresa ter as demonstrações contábeis auditadas, é ter essa informação. Às vezes, na maioria das vezes, é contratada a própria empresa que contrata o auditor por esse motivo. Mas, às vezes, ela contrata o auditor porque um fornecedor, um banco está pedindo, certo? Aí, quando é um terceiro que está pedindo para ela, fala, eu negocio contigo, mas audita aí. Aí a gente começa a encontrar problema. Quando é a própria empresa que quer ser auditada, ela vem se preparando para receber a auditoria e fazer a coisa certa, tá? Então, uma opinião adversa, gente, pode rasgar o relatório, nem mostra para ninguém. Muito menos publicar. Uma empresa com opinião adversa, mesmo que ela tenha a obrigação de publicar as demonstrações contábeis, se for uma empresa inscrita na Bolsa de Valores e tem a obrigação de publicar o parecer dos auditores, é mais fácil ela pagar a multa para a CVM por não ter publicado o parecer do que ela ter publicado aquilo lá. Certo? Porque se ela não publicar, as pessoas vão ter uma desconfiança quase certa, né, de que as coisas estão erradas. Mas se ela publicar, elas vão ter certeza. Então, bota na gaveta, né? Joga fora isso aí, tá? Um relatório de opinião adversa não se mostra para ninguém. Mesmo que tu tenha obrigação, às vezes é melhor pagar uma multa do que mostrar para os outros, tá? Então, opinião adversa é a pior opinião que possa existir. Então, estamos lá. Relatório sem ressalva, com ressalva e com opinião adversa. Próximo. Relatório ou parecer com abstenção de opinião. É o parecer ou o relatório emitido quando o auditor não possui comprovação suficiente para fundamentar sua opinião, por limitação na extensão dos seus trabalhos ou por incerteza. Então, quando que o auditor emite uma opinião ou se abstém de dar uma opinião? Quando ele não consegue dar opinião. Se abster de, não posso dizer se está certo ou se está errado, tá? Não vou dizer nem está certo, nem está errado. Me tire fora dessa, né? Me tire fora dessa. Não posso afirmar. Eu estou me abstendo. O auditor pode se abster de dar uma opinião do todo das informações contábeis? Pode. Mas se ele disser assim, eu me abstenho de dar uma opinião do conjunto das demonstrações contábeis, é mais ou menos que uma opinião adversa, né? Não posso opinar sobre isso aí. É a mesma coisa que dizer que está tudo errado, né? Pensem o seguinte, se o auditor diz, eu não posso opinar, por quê? Porque não deixaram eu olhar, ou eu não consigo ter segurança mesmo olhando, o que tu entende? Que está certo ou que está errado? Abstenção de opinião, nas entrelinhas, significa tem coisa errada aí, tá? Porque se está certo, o auditor consegue avaliar, consegue testar e dizer, tá certo. E se ele se abstém de dar opinião porque ele não consegue avaliar, por que ele não consegue avaliar? Porque os controles não são adequados? Se não tem controle adequado, não tem como dizer que o número está certo, tá? Por isso que ele se abstém, não consigo avaliar. Ou porque as informações que foram passadas para ele avaliar aquilo são insuficientes. Ele não consegue, com o que foi passado para ele de informação, formar uma opinião sobre aquilo. Então, aquilo que eles estão tendo como controle é insatisfatório. Se é insatisfatório, qual é a tendência? Que esteja certo ou que esteja errado? Então, por mais que esteja certo, a visão de quem está lendo um relatório com abstenção de opinião é de que ele esteja errado, que as informações estejam erradas. Não certo. Porque se está certo, o auditor avalia. Agora, se o auditor diz, não posso emitir opinião sobre isso. Por quê? Por incerteza. Olha, eu testei, conferi, mas eu não consigo ter certeza disso. Beleza. O auditor não sabe? Não, não é isso. É que a empresa não deu condições para ele chegar ao extremo e confirmar aquela informação. Se ele não consegue, significa que ela é uma informação insegura. A tendência é que esteja errado, tá? Não é que esteja, não vamos dizer 100%, mas a tendência é que esteja errado. É por isso que o auditor diz, não consigo nem dizer que está certo nem que está errado, mas eu não vou assinar embaixo disso. Entendam, se vocês se depararem em algum momento com um relatório com abstenção de opinião,
entendam, sem fazer muitos comentários, né? E lembrem do que eu estou falando, é bem provável que esteja errada a informação, tá? Então, abstenção de opinião é nem dizer sim, nem dizer não. Nem tá certo, nem tá errado. Mas se o propósito é o auditor dizer, ó, tá certo ou tá errado, a tendência é que esteja errado. Quando que ele se abstém de dar opinião? Quando ele não conseguiu testar de forma suficiente, ou seja, todos os controles, todas as informações que foram passadas para ele, elas são insuficientes para ele poder formar a opinião, ou seja, são precárias, tá? Ou quando não deixaram ele avaliar corretamente, ou seja, limitar o trabalho dele. Só, até aqui tu pode avaliar, daqui para frente já tem informação sigilosa, é sigilosa. Para o auditor não tem sigilo, gente. Para o auditor tu vai opinar sobre demonstração contábil, não tem sigilo. Então, tem que apresentar a informação. Por isso aquela regra do sigilo lá atrás. Eu preciso saber, senão como é que eu vou dizer que está certo? Não vem com essa. Não, isso aqui só a direção pode ver. Não. Ou me apresenta ou não me apresenta. E, não me apresentou, eu vou dizer, não tem, não consigo opinar. E se eu não consigo opinar, é bem provável que tenha coisa errada. Então, chegando ao final dos tipos de relatório ou as formas de relatório. Relatório sem ressalva, relatório com ressalva, relatório com opinião adversa e relatório com abstenção de opinião. Essas são as 4 formas ou os 4 tipos de relatório de auditoria. Nenhum mais. Mas eu vi um relatório que tem um parágrafo de ênfase. Então é um relatório de ênfase? Não, não existe relatório de ênfase. Eu vi um outro relatório de auditoria que tinha um parágrafo que fala sobre continuidade operacional da empresa. Então é um relatório de auditor sobre a continuidade operacional. Não, não existe relatório sobre continuidade operacional. O relatório é sem ressalva, com ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião. O que vai dentro deles são os parágrafos que vão definir essa estrutura. Então, a gente, num sem ressalva, tem uma estrutura básica, tá? Praticamente assim, quais as demonstrações foram auditadas, de qual empresa, qual é a minha opinião, qual é a responsabilidade do auditor e qual é a responsabilidade da empresa. Praticamente isso. No com ressalva, praticamente isso, mais a ressalva, né? O ponto da ressalva, tá errado isso. O adverso, praticamente isso, porém com a opinião dizendo, tá tudo errado. E a abstenção de opinião é como se fosse uma ressalva. A diferença é que a abstenção de opinião eu não consigo, às vezes, formar valor. Eu não posso dizer, o valor tal está errado, ou o saldo de clientes está errado no valor X, ou eu não consigo testar o saldo de 10 milhões e dizer que o erro é 10 milhões. Certo? A abstenção de opinião, normalmente, eu não consigo quantificar. Não consigo dizer exatamente, quanto que é. Se eu nem conseguir testar, como é que eu vou dizer quanto que é? Então, a abstenção de opinião normalmente não tem citação de valor e reflexo nas demonstrações contábeis. Esses são os 4 tipos de relatórios de auditoria. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Deixa eu procurar para vocês aquele relatório que eu sempre mostro, né? Deixa eu procurar onde está, já vou abrir, depois já compartilho aí. Não achei. Peraí, gente. Peraí.
Apareceu aí para vocês? Apareceu. Então, Sim. o que é isso aqui? A gente já veio conversando desde a quarta fase lá sobre isso aqui. Isso aqui é um conjunto de demonstrações contábeis que são publicadas por uma empresa, uma sociedade anônima que tem lá previsto no seu estatuto social que ela precisa publicar essas informações para que os acionistas avaliem o resultado, tá? E aprovem essas demonstrações, e daí, consequentemente, vai ser aprovado a distribuição de lucro, vai ser aprovado investimentos, ou seja, a continuidade do negócio, certo? Ou seja, ela está obrigada a fazer essa publicação em função do seu estatuto social. Ela não é uma sociedade anônima de capital aberto, que daí tem que publicar na Bolsa de Valores, tá? Mas ela precisa publicar. Então, isso aqui é um conjunto de demonstrações contábeis, ó. E aqui nós temos o balanço patrimonial, o ativo, mais abaixo está o passivo, aqui do lado está a DMPL, que foi aquilo que a gente aprendeu lá na quarta fase, aqui embaixo a demonstração dos fluxos de caixa, que a gente vai ver isso na sétima fase, a DVA, que está aqui embaixo também, a gente vai ver na sétima fase, o DRE, que você já conhece, e junto com tudo isso aqui estão as notas explicativas. Notas explicativas também já falamos alguma coisa, já deixei algum material para vocês, a gente vai ver alguma coisa também, provavelmente na sétima fase. Então, as notas explicativas, elas não são demonstrações contábeis, mas acompanham as demonstrações contábeis. Então, elas estão aqui justamente para explicar explicar alguns números e alguns critérios que a empresa utiliza para formar essas informações que estão aqui. Beleza? Então, observem aqui, ó. Um exemplo, né? Vamos pegar aqui essa empresa, o ativo circulante dela, conta caixa equivalente de caixa. Olha só. Caixa equivalente de caixa, 93 milhões e meio. Certo? Imaginem vocês, investidores dessa empresa. 93 milhões e meio em caixa equivalente de caixa. O que vocês entendem por isso? Pessoal que está aí ainda, né? A Liz, estou vendo a Liz aqui. Está aí, Liz? Tô aqui. O que tu entende ali, pelo aquele saldo ali de caixa equivalente de caixa, 93 milhões de reais? Caixa, 93 milhões de reais? Isso. E tem caixa. Tem dinheiro, então. Então, é isso que tu entende, né? Mas tu tem certeza disso? Não. Não tem, né? Tu não tem certeza disso. Mas tu tá olhando e vendo que são bons números, né? Olha só. Lá na sétima fase, a gente vai aprender análise das demonstrações contábeis e alguns indicadores financeiros, né? Que comparam o total do ativo circulante em relação ao passivo circulante. O que isso indica? Ó, o ativo circulante tem 131 milhões de reais, ou seja, são valores que já são dinheiro ou que vão ser convertidos em dinheiros em até um ano, certo? 131 milhões. E o passivo circulante, que está aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, tem um saldo de 8 milhões. Significa que são as obrigações que eu tenho que pagar em até um ano. Olhe só a minha capacidade de pagamento. 131 para 8. Eu tenho 131 milhões de ativos, ou seja, de bens e direitos que eu vou transformar em dinheiro, e tenho 8 que eu vou ter que pagar. Olha a minha sobra de caixa que eu tenho. Isso é bom para uma empresa? Sim, né? É bom. É excelente nessa empresa. É excelente. Ô, Assis, deixa eu fazer uma pergunta fora da... Deixa eu só concluir então aqui. Deixa eu só concluir e daí tu já faz a pergunta. Tá, é rapidinho. É rapidinho. Então, gente, a gente viu que a empresa tem 93 milhões em caixa. A gente viu que a empresa tem 131 milhões de valores a receber a curto prazo, em contrapartida só 8 para pagar a curto prazo. Ou seja, se ela pagar tudo isso a curto prazo, sobra 122 milhões de reais. É muito bom isso. É um indicador financeiro excelentíssimo. Isso aí é raridade. Mas será que isso aí é verdade? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber e tomar algum tipo de decisão em cima dessa informação? É isso que as empresas divulgam, gente.
esses números junto com as notas explicativas. Então, nós vamos ter uma nota explicativa, tá? Nós vamos ter uma nota explicativa, quer ver? Olha lá, ó. Aqui do lado do caixa equivalente de caixa, está escrito aqui, nota 4. Então, vamos lá na nota 4, ver o que está escrito na nota 4. Nota 4, está aqui, ó. Representado pelos valores financeiros livres para movimentação. Ou seja, está disponível. É o que a empresa está dizendo. E está aqui, o que tem depositado em banco e o que tem em aplicação financeira de liquidez imediata. Ou seja, aqui está mostrando o que é aquele 93 milhões. Beleza. Está dizendo que está livre para usar, parte está no banco conta corrente, parte está aplicado. Mas é verdadeiro? Porque isso aqui é a empresa que publica. Isso é da empresa. Nota explicativa é da empresa. Demonstração contábil é da empresa, não é o auditor que faz. A única forma de eu ter segurança de que esse valor aqui é errado ou ele é certo é eu avaliar o que o auditor disse na opinião dele. Então, aqui junto, ó. Aqui junto. Tá aqui, ó. Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis. Aí aqui, aos diretores e acionistas da empresa e opinião com ressalva. Significa que alguma coisa está errada. Examinamos as demonstrações contábeis da empresa CETEP, que compõe o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações de resultado, né, DRE, do resultado abrangente, DRA, das mutações do patrimônio líquido, DMPL, e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, DFC, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Ponto. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referida apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da CETEP em 31 de dezembro de 2019, dos fluxos de caixa, blá, 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 certo? O que o auditor disse? Tá tudo certo, exceto aquilo que eu vou escrever aqui, base para opinião com ressalva. Aí aqui está a ressalva, aquilo que eu falei. O que o auditor escreveu? Os valores do ativo imobilizado mantêm-se registrados pelo custo histórico acrescido de reavaliação espontânea, ajustados por depreciação acumulada, calculadas as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixadas por espécies de bem, conforme o julgamento da administração da companhia. Sobre os bens do ativo imobilizado, não foi aplicado o teste de recuperabilidade conforme determina a resolução CFC número tal, que aprova a NBCT, redução ao valor recuperável de ativos. E resolução CFC, que aprova a interpretação sobre a aplicação inicial ao ativo imobilizado e a propriedade para investimento, respectivamente. Ponto. A falta de aplicação desse teste impossibilita conhecer a capacidade de realização desse ativo. A administração da companhia estima que estejam subavaliados. Ponto. Aí agora, daqui para baixo, é padrão do relatório. O que o auditor disse na ressalva dele? Se tivesse outra ressalva, estaria aqui, certo? Na sequência. Daqui para baixo, não tem mais nada relacionado à ressalva. Aqui diz, ó, nossa auditoria foi conduzida de acordo, né? Isso aqui é padrão do relatório, certo? Então, a ressalva é isso. O auditor está ressalvando sobre o quê? Sobre o imobilizado, certo? Significa dizer o seguinte, que ele não está falando nada sobre o caixa, equivalente de caixa, sobre esses ativos. Significa que essas informações aqui, elas são verdadeiras. Ou seja, eu posso confiar nesses valores. O que o auditor disse a respeito do ativo imobilizado? Ele disse o seguinte, que a empresa não aplicou o teste de recuperabilidade. O que é o teste de recuperabilidade? É aquele teste, né? O nome diz teste, é aquele teste que tem como propósito dizer o seguinte, esse terreno que está contabilizado aqui por 2.300.000, se eu for vender ele, ele vale 2.300.000? Ou ele vale 5, ou ele vale 1? O teste de recuperabilidade é para mostrar se esse valor que está aqui, eu posso realizar ele por esse valor, ou seja, transformar em dinheiro por esse valor. Então, é obrigatório tu fazer para mostrar que ele
é maior ou ele é igual a isso. Porque se ele for menor, a empresa precisa provisionar uma perda. Então, vamos supor que o teste de equiparabilidade indicou que ele valha 1.300.000. Eu tenho que baixar R$ 1 milhão daqui. E a contrapartida disso vai ser lá no resultado do exercício, diminuindo o lucro em 1 milhão. A empresa não fez esse teste, certo? Então, eu, como auditor, não consigo dizer o terreno vale 2.300.000, vale 5 ou vale 1. Não sei. Então, eu disse, olha, ele não fez isso e a gente não consegue dizer exatamente. O que a gente consegue dizer é que a empresa estima que ele esteja abaixo do valor de mercado, que é a tendência, tá? Os bens do ativo imobilizado, a tendência é que eles fiquem sempre abaixo do valor de mercado e não acima. Então, por isso, muitas empresas não fazem esse teste, porque no dia a dia eles sabem que esse terreno aqui por 2.300 vale 10. Só que eu não posso aumentar o valor. Eu tenho a obrigação de baixar. Aumentar eu não posso, então elas não fazem. Se pudesse aumentar, eles faziam, pode ter certeza. Então, a empresa só não fez isso. Em relação ao resto que está aqui, tudo que a gente está enxergando no balanço, todos esses ativos e todos aqueles passivos, aqui, ó, todos esses passivos, esse patrimônio líquido de 145 milhões e esse lucro líquido do ano aqui, ó, de 6.200.000, ele é verdadeiro. E é com base na opinião do auditor que vocês vão analisar isso e saber se esse 93 mesmo aqui está no caixa, se ele existe, se esses valores aqui se realizam em um ano, se esses passivos aqui não são maiores do que existe, porque só tem 8 milhões de passivo a curto prazo, só isso mesmo? É só isso. Se o auditor não ressalvou, é porque é só isso. Podem confiar nesses números. Então, todas as análises que forem feitas com esses números, tá? Com esses números, elas vão dar segurança para se tomar uma decisão. Ela vai dar segurança para o cara que vai investir, o cara que vai vender uma máquina, um equipamento, o cara que vai fornecer alguma coisa para eles. Os caras têm segurança que a empresa tem uma capacidade de pagamento. Os indicadores financeiros que na sétima fase a gente vai ver, eles mostram isso. Porque todos eles são calculados em cima do número do balanço. Então, o balanço precisa estar certo, senão eu estou analisando indicadores distorcidos. E aí a opinião do auditor é que vai dizer, e dar segurança que esse número está certo. Porque se estivesse errado, tinha uma ressalva lá sobre o caixa, tinha uma ressalva sobre os valores a receber. Não tem. O auditor só ressalvou aqui, aqui não foi aplicada uma norma X. Como eu disse para vocês, sempre que possível, eu deveria saber o valor disso, tá? Saber o valor para dizer, não foi aplicada a norma X e esse valor aqui de 22 vale só 16, certo? Aí a contabilização seria isso, o reflexo seria aqui e ali. Beleza, essa é a regra da ressalva. Porém, eu estou ressalvando porque ele não aplicou a norma. Então, eu não consigo nem opinar, certo? Mas ele não se encaixa naquele modelo de abstenção de opinião. Por quê? Porque eu consigo fazer todos os testes com esses números que estão aqui. Eu só não consigo saber o valor de mercado dele, o valor que ele pode se realizar. E aí eu testo a equiparabilidade que ele não fez. Então eu estou ressalvando, aqui está tudo certo, de acordo com o valor que ele pagou, de acordo com a depreciação que ele faz, certo? De acordo com as baixas, quando ele vem, está tudo certo isso aqui. A única coisa que eu não sei é, esse valor aqui vale isso aqui ou não? Não sei porque ele não aplicou o teste. Não porque ele está acima ou está abaixo do valor. Então, por isso a ressalva. Então, a ressalva, ela serve para isso. Para que tudo isso aqui que está sendo divulgado, que vai ser uma ferramenta de gestão, tanto para a empresa quanto para os terceiros, ele possa ser confiável ou não. Por isso. Tá? Faça a sua pergunta, por favor. Estão ouvindo, gente? Travou? Tá, não, mas só... Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a empresa contrata uma empresa de auditoria, né, para um certo setor, os diretores, eles estão desconfiados de alguma coisa que está acontecendo errado no setor para ser auditado ou não? Não. Por precaução
mesmo. Assim, ó, não quer dizer que esteja errado. Então, assim, ó, existem... Lembra que eu falei lá no começo? A auditoria independente tem como propósito auditar a demonstração contábil, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas nada impede que a gente faça auditoria em pontos específicos. Nada impede que eu seja contratado só para fazer uma auditoria daquela área, do setor, como tu está falando, certo? Mas, assim, existem duas situações. Por que esse trabalho está sendo feito? O primeiro, para que situações não intencionais não possam causar um problema para a empresa. Ou seja, erros que a gente nem conheça, certo? Porque, eu desconheço a legislação, eu estou fazendo errado, o sistema calculou errado, certo? Então, para que situações assim, que eu nem estou sabendo direito, possam ser identificadas e sanado o problema. Então, normalmente, um motivo de se fazer uma auditoria num determinado setor é isso. É para verificar se as coisas estão sendo feitas como deveriam estar sendo feitas, justamente para prevenir falhas e distorções ou erros involuntários. E o outro, normalmente, é para realmente identificar se tem uma fraude. Então, a auditoria, ela se divide em duas situações. A auditoria para evitar erros e auditoria para levantamento de fraude, certo? Evitar erros é só para realmente verificar se não está sendo feito errado pelo desconhecimento de alguns fatos. E a fraude, justamente, direcionada para identificar se está sendo existe uma fraude que causa um prejuízo financeiro, né? Então, tem dois motivos, sim. Tá? Não quer dizer que fizeram auditoria lá no teu setor é porque estão desconfiados de fraude no teu setor. Não é isso. Pode ser uma simples auditoria para verificar se os teus procedimentos são corretos. Pode ser uma auditoria para verificar se os procedimentos estão corretos, pensando no reflexo que ele causa no número contábil, né? Vamos supor, esse número que está aqui, gente, te dá um exemplo, tu trabalha no setor pessoal, né? Isso. Isso. Pessoal. Então, olha aqui, Aqui nós temos a conta salários ordenados a pagar, nós temos impostos, taxas e contribuições a pagar, que aqui dentro nós temos FGTS, INSS, tudo isso está aqui dentro. Então, é comum que se faça, às vezes, algum tipo de revisão lá no setor do departamento pessoal para verificar se isso aqui está sendo calculado corretamente, está sendo gerado corretamente, porque gera um reflexo na contabilidade também. Não é por desconfiança, é por ter uma evidência de que está sendo feito certo ou não, e que o que está sendo feito lá está sendo refletido aqui, tá? Não é por desconfiança, nem sempre é só por desconfiança, nem sempre é só para fazer um levantamento de fraude. Pode ser para uma informação contábil e pode ser simplesmente para verificar se, estamos fazendo certo, não estamos deixando passar nada, vamos corrigir. Porque senão a gente não corrige, lá na frente vem um montão, né? Para pagar, normalmente é para isso. Né? Ou se pagou a mais um montão. Né? Certo? Por favor. Certo. Ajudou? Ajudou, sim. Relaxa, toma um chá de camomila, não quer dizer que estão desconfiados de vocês. Não. Já passou. Foi ano passado isso já. Tá. Beleza. Mas é tenso ter o auditor na sala da gente, assim. É chato, né? É chato. Nós que somos auditores, quando às vezes a gente é questionado... quando a gente é questionado, a gente não gosta, né? É verdade. Mas eu mandaria fazer de novo esse... Oi? Como? Eu mandaria fazer de novo esse ano, se é algo que tá... Olha, Júlio César, pode fazer. Ó. Foi meu primeiro ano no setor e primeiro ano de auditoria. E aí? Então, pode ser assim, teu primeiro ano lá que estás assumindo. Pode ser que algumas coisas não sejam do teu conhecimento. Na área de setor pessoal tem muita coisa complicada e pode ser que tu tá deixando passar alguma coisa, assim, sem intenção. Aí não é intencional, né? Na verdade, nosso era um sistema, né? Tu falou, nem era... tu vê. Era sistemas, então... Como é que tu pega isso? Tu fazendo o cálculo manual de algumas coisas e tu... mas por que isso tá errado? Por que isso tá errado? Vai ver que tá todo mundo errado, né? Mas assim, deixa eu falar. Ele ficou... Esse nosso auditor, né? Ele ficou só focado num erro que ele encontrou. E ele não ficou focado em outras coisas que depois
nós fomos ver no sistema, a gente tinha que pedir várias mudanças ali porque tinha coisas erradas ainda. Ele só focou em alguma coisa. Então, ele viu aquele erro ali, onde o valor que a empresa perdeu foi maior e esqueceu do restante, eu acho. Não sei. Assim, o ideal, mas nem sempre dá para aplicar, né? O ideal é que a gente consiga identificar todos os problemas numa única auditoria. E seria o ideal, chegar lá e dizer, tu tem 30 problemas. Corrigiu isso, nunca mais vai ter problema. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Tu chega lá, identifica uma situação e às vezes, olha, a relevância é aquele caso lá. Então vamos dar atenção lá, nesse momento. Mas, normalmente a gente faz o quê? No nosso relatório de auditoria, que daí não é esse relatório aqui, né? É uma carta de controle interno que a gente chama para dar orientação para a empresa. A gente recomenda, diz, foi visto isso, mas interessante é fazer um novo trabalho em outras coisas, porque pode ter, certo? Então, claro, a gente tenta, quando vai fazer um trabalho, a gente tenta dimensionar algumas coisas, e quando a gente vai lá e diz, nós vamos olhar isso. Por quê? Porque nós temos uma carga horária X para aplicar. Eu não posso ficar lá o tempo infinito, o tempo que eu quero para revisar tudo. Não, eu tenho um tempo. Eu vendi para ti aquele tempo, tu me contratou aquele tempo. Então, eu tenho que fazer o que dá para fazer naquele tempo. Não dá para mim sentar lá e revisar todos os teus atos e fatos, né? Eu tenho que fazer o que dá para fazer naquele tempo. Por isso que talvez ele tenha feito aquilo ali, disse, o foco é aqui, certo? O foco é aqui. Aqui já tem bastante coisa. Valeu a pena o trabalho da autoria? Valeu, olha aí, quanta coisa. Se desse para recuperar, melhor ainda, né? Se desse para recuperar, melhor ainda. E tem que olhar outras coisas? Tem. Agenda outro trabalho em uma outra data. Por isso que, às vezes, a auditoria ela é contínua, né? Fez esse ano que vem de novo e assim vai. Justamente por isso, não consegue analisar tudo de uma vez só. As coisas vão mudando e o nosso tempo é limitado. Não estamos lá, não, vamos ficar, enquanto a gente for achando coisa, vamos ficando. Não é assim. Eu tenho lá 100 horas de trabalho que foi negociado, eu vou ter que fazer um trabalho o melhor possível em 100 horas. Então, às vezes, eu tenho 10 problemas que eu já identifiquei, mas eu não consigo ir a fundo e tal. Por quê? Porque eu não vou ter tempo. Então, desse 10, eu vou olhar 3 ou 4. Os outros, fica para uma próxima, tem que fazer uma revisão assim e assim. Aí a empresa que decide, se me contrata ou não. Tá? Então, é comum isso, tá? É comum. Não pense que, já fizemos uma auditoria aqui, nunca mais vamos ter erro aqui. Não é. Eu sei, eu passo por isso, é chato para nós. A gente ouvia às vezes, mas não auditaram ano passado? Como é que tem esse erro aí? Por quê? Porque é dessa forma, a gente faz por amostragem, a gente não analisa tudo, nós temos às vezes uma semana para fazer testes. Em uma semana não dá para saber tudo de uma empresa. Entendeu? Por esses motivos. Pessoal, está novamente acabando o nosso tempo, né? Nesse link. Daqui a pouco já vai abrir o outro, tá? Mas vamos voltar lá para a nossa base, porque eu queria explicar para vocês pelo menos a estrutura hoje ainda, tá? Entenderam qual é o efeito do relatório da auditoria? É dar um suporte para isso aqui, porque senão isso aqui fica muito vago. As empresas publicam isso, claro, não vão mandar o jornal lá para o acionista, ela está publicada. Se o cara não quiser ver, beleza. Eles normalmente mandam uma cópia das demonstrações contábeis por endereço e tal, quando são poucos. Agora, se são muitos, principalmente acionistas minoritários, por isso que é publicado em jornal. Para que os minoritários, olha, tá aqui, é público, quem quiser ver que veja. Tá? Fornecedor, cliente, bancos, quem quiser ver que veja. Não vou mandar uma cópia para todo mundo. Só para quem pede, solicita. E aí junto vai o relatório dos auditores publicado aqui, ó. Claro que não é assim, né? Quando a gente termina o trabalho, vai tudo organizadinho. Aqui tá tudo um em cima do outro por causa do preço que se cobra para publicar no jornal, né? Aí eles fazem a publicação dessa forma aqui que até dificulta a leitura e a interpretação. Mas tá ali, tá aqui, ó, o relatório junto com todas essas informações que estão aqui para quê? Para que no relatório de auditoria se possa